do distrito de Poço, em Antônio Cardoso. Então, sejam muito bem-vindos. Para nós é uma felicidade poder contar aqui com vocês e para falar de algo que diz muito sobre nós, né? Que é o samba, né? Que expressão cultural diz mais sobre quem somos do que o samba, né? Em que nossas vidas, o nosso cotidiano, a nossa história de resistência está ali retratada. Raízes das Umburanas, e mostrar um pouco do que é o trabalho dessas pessoas por meio do documentário de Felipe. E aí eu mostrei a ele me ofertou o convite de vir aqui e tal. Eu falei, eu vou, mas se eu levar o pessoal. E olha, apesar de todo o corte, né, que é feito, a gente consegue estar entre, vou dizer a UFBA, né, consegue estar entre as melhores do mundo. Imagine se não cortasse, imagine se tivesse verba para a gente produzir muito mais ciência, mais produto antropológico, social, educativo e melhorando tudo o de melhor para a sociedade. E quando ela partir, que ela se ancestralizar, ela quer deixar esta instituição salvaguardada, para que as pessoas se eduquem através delas, para que as pessoas pesquisem através delas, para que as pessoas saibam que a comunidade do Poço, que as pessoas saibam que Antônio Cardoso é outra resistência negra existente na sociedade baiana, na sociedade brasileira. E apesar dos nossos corpos estarem lá, na grande parte das universidades, na grande parte das escolas, o nosso conhecimento não está. Tivemos há pouquinho uma palestra que aconteceu aqui no auditório Malés, Campus Malés, aqui na Unilab, com o tema Samba e Ancestralidade. Temos aqui o nosso convidado, que é o professor Marlon, que é o professor da Universidade de Integração da Lusofonia Afro-Brasileira. Muito boa tarde, professor. Boa tarde, querido. Muito bem, professor. O que o professor pode transmitir para os nossos internautas naquilo que é a opinião do próprio samba e da própria ancestralidade? O samba é fundamental para o que nós entendemos como Brasil, como sociedade brasileira, né? E nós temos essa universidade que é uma universidade que dá um testemunho para o mundo inteiro que novas epistemologias estão sendo buscadas para que a gente possa contar a história brasileira, a história do mundo de uma outra maneira, de uma outra forma. Então, esse samba, que é, digamos assim, que é de inspiração africana, esse samba que é tradutor da inventividade do Brasil, esse samba é também possibilidades epistemológicas, possibilidades de conhecimento, para que nós possamos, de fato, compreender a complexidade da sociedade brasileira alicerçada, sustentada por este chão ancestral afro-indígena. Então, uma atividade como essa dá uma alegria muito grande, que faz com que a gente abrace o que a gente é de mais profundo. E o que a gente é de mais profundo tem essa feição negra, tem essa feição indígena e tem essa possibilidade da gente construir uma outra sociedade, entendendo que essa historicidade, a historicidade do samba foi negada, foi escondida, e o samba não é só um ritmo musical. Só isso já seria muito, mas o samba é muito mais que isso. E sendo muito mais que isso, esta universidade, a Unilab, cumpre este papel de tornar o samba uma maneira de construir conhecimento na sociedade brasileira. Muito bem. Nós acompanhamos essa atividade e, na verdade, constatamos a presença de vários estudantes internacionais aqui presentes. O que é que esta atividade pode marcar para estes estudantes internacionais? Profundo, porque esses estudantes internacionais que aqui estão são, digamos assim, vêm dos lugares que
que trouxeram essas tecnologias, ou seja, essas tecnologias, no sentido mais profundo, no sentido originário, elas são tecnologias africanas, né? Muito ligada às cosmologias banto. Então, eu acho que é um encontro consigo. Foi um encontro total dos afrodescendentes nascidos no Brasil e dos africanos que foram os inventores, os construtores dessas tecnologias. Querendo ou não, não existe nem, eu acho que não existe nem o internacional. No sentido da ancestralidade, não existe internacional, existiu assim uma troca entre pessoas, entre irmãos. No sentido mais profundo, houve uma troca entre irmãos. No caso da cultura, isso pode influenciar bastante. Influencia profundamente, faz a gente pensar diferente, faz a gente chegar de uma forma mais real. A gente constrói uma realidade onde a gente se espelha de verdade, né? Porque, querendo ou não, o Brasil é um país negro, de 54% de população negra, e o Brasil é um país que é conhecido, é sentido, é vivenciado a partir da majoritária, do que é majoritário, do ponto de vista quantitativo e do ponto de vista qualitativo, do que foi trazido por esses grupos humanos que aqui chegaram e também pelos nossos indígenas, também com a participação europeia. Mas se a gente for pensar em quantidade e qualidade, essa quantidade, essa qualidade, ela é fundamentalmente africana e a Unilab sabe disso. Muito obrigado, professor Marlon. Eu que agradeço a vocês. Muito boa tarde. Boa tarde. Sobre a atividade que foi apresentada aqui no Campus dos Malés, eu gostaria que você falasse um pouquinho, principalmente do tema em que você apresentou. Eu vim fazer essa apresentação ao convite do professor Marlon Marcos sobre um trabalho que eu desenvolvi, né, para uma matéria no semestre 2020.1 da UFBA, e que a matéria consistia em História, Memória e Oralidade. Aí, eu via o trabalho desenvolvido por minha tia na comunidade com o samba de roda, e eu sempre sentia a necessidade que isso tinha que ser levado para fora da região. E nesse período, o que foi que eu fiz? Fui lá, filmei, produzi um documentário de 20 minutos e que consistiu num trabalho final para a matéria, que eu fiquei até assim surpreso pela repercussão que teve, né? Do pessoal querendo pedir para que eu fosse apresentar, como eu fui convidado agora para apresentar aqui no Campo dos Malês, na Unilab. O projeto foi o samba na Casa das Umburanas, não é? Sim, a sede, né? Minha tia, o processo se dá quando o samba virou patrimônio material da humanidade, e aí, um tempo depois de ter virado patrimônio material da humanidade, há nova abertura para reconhecimento de novos sambas. E para fazer esse registro na SEBA, Associação de Sambadores e Sambadeiras do Estado da Bahia, exigia a necessidade de uma sede. E aí minha tia, na situação toda, para poder fazer o registro do grupo, né, dar uma questão institucional ao grupo, ela cede a garagem da casa dela como sede da Casa de Samba Raízes das Umburanas. E aí o grupo tem, a partir desse período, o registro na SEBA, né, como instituição de samba. Muito bem. E palestrando aqui no Campo dos Malés, o que é que isso pode impactar, sabendo que esta atividade contou com participação de vários alunos internacionais, principalmente da África? Assim, como eu fiz nessa questão de memória, né, e oralidade, eu sei que também os povos africanos, né, tem nesse período de passar ancestralmente a questão da oralidade. Então, a relação, né, é algo, como eu digo, né, que se casa as coisas, né, vão se construindo, e veio de uma forma assim, né, que é importante nessa relação com vocês, né, que vem de fora, e é uma forma também da gente até aqui no Brasil entender de uma forma melhor, porque pelo processo de escravização a gente se perdeu tudo praticamente, vamos assim dizer. O que perdurou de fato foi a religião. Então, posso estar sendo até redundante ou fechando demais a situação, mas o porquê eu falo porque, por exemplo, mesmo, se hoje a gente aqui brasileiro for buscar
nossa origem é nome africanos, a gente não tem. Boa parte, quando chegavam aqui, tinha o processo de dar nomes, né? Quando não era vendido por peças, mas depois de ser vendido como peça, acabava que chegando nas fazendas que iam trabalhar os escravizados, e um padre batizava com o nome do senhor do dono da fazenda. Então a gente perdeu muito. Então esse processo assim de resgate acaba tendo essa inter-relação de lá, África com o Brasil. O que é que isso pode impactar? A gente vive, né, vamos dizer assim agora, né, 2022, período eleitoral. Nessa questão contemporânea, temos um governo que não preza por uma questão, que não valoriza essas questões, esses resgates que são feitos de modos históricos e tudo mais. Então, é uma forma de reafirmar e não deixar morrer. É resistência. O samba pode parecer uma coisa lúdica, mas a forma do resgate se torna um ato político de memória. E o que pode beneficiar aqui no campo dos malés? O que pode beneficiar é o encontro, né? Tipo, eu trouxe um dado, algo a ser estudado. Vocês podem usar como coisa de pesquisa, dados de pesquisa. Muito obrigado pela nossa entrevista. Obrigado. A gente espera mais atividades como estas, que é para poder contribuir no conhecimento de muitos estudantes daqui. Sim, é bom. Eu fico muito feliz e é necessário, né? A Unilab mesmo é uma questão, por exemplo, de uma importância, né? A gente, né, fortalecer esse elo. Além de fortalecer, é uma forma também da gente aprender muito o que a gente perdeu aqui nesse processo de escravização. E tive a oportunidade de participar desse seminário e que foi uma experiência de troca de saberes, né? Algo que a universidade tem feito há bastante tempo e tem contribuído bastante para a formação tanto de docentes e discentes, como também de toda a comunidade acadêmica, né? Todas as pessoas que circulam aqui pela universidade e que também fazem parte da comunidade de São Francisco. Então, para nós é sempre muito importante ter a oportunidade de trazer mestras e mestres de saberes, como a tia Linda, que é uma mestra de saberes da comunidade do Poço, que é um distrito do município de Antônio Cardoso, aqui na Bahia, né? Então ela é uma pessoa que tem articulado as ações na Casa de Samba Raízes das Impuranas e que tem contribuído junto com outras mestras e mestres para salvaguardar o samba de roda, que é uma expressão cultural nossa, né? Especialmente nós aqui do Recôncavo. Então, saímos todas e todos melhor, mais enriquecidos dessa atividade. Então, foi uma felicidade para nós contar com essas pessoas aqui, ajudando na nossa formação e trocando esses conhecimentos, né? Isso é muito importante. E não só, né? Nesse momento estão querendo que a gente expulsar a gente da universidade, porque quando fazem o corte que fizeram, né? É porque realmente não querem que a gente esteja aqui. Eu acho importante a gente fazer todos os tipos de ato, vamos registrar, vamos colocar isso, que tipo de universidade a gente tem, que tipo de conteúdo a gente está veiculando, como a gente está pensando os processos educativos a partir das nossas raízes, a partir da nossa cultura. Então, isso aqui é uma aula e ao mesmo tempo um exercício político muito importante. A gente está fazendo um ato contra esse descaso com a educação, esse descaso contra a universidade. Essa maneira de estar aqui é uma maneira também de fazer política. É a maneira que a gente sabe fazer política, né?